Bom dia, meus amores, bom dia, como estão com vocês? Então vamos lá dar início a mais uma aula, né? Hoje, 10/11 de 2020, vamos iniciar mais uma aula. Vamos pegar o nosso livro, né? Abrir ele na página 106, olha só, a página 106, dar continuidade à nossa atividade das sílabas an, em, in, on e essas são as sílabas vogal mais N, que forma esse som. Então, vamos lá dar continuidade. Aí aqui diz o seguinte: leia o texto e observe a imagem. O anjo. Hoje, Ângela sonhou que era um anjo bonzinho, de pele corada. Um anjo que voava pelo mundo, que levava consigo a felicidade, nunca se cansava. Aí vocês estão observando aí, né? É uma menininha que sonhava que ela era um anjo muito feliz, né? Que tinha a pele bem clarinha, né? E que carregava com si a felicidade. Por onde ela andava, ela deixava a felicidade. Aí aqui diz o seguinte: complete de acordo com o texto. Aí vocês vão reescrever o texto com as palavras que está faltando em letra cursiva, né? Aí aqui nós temos o texto novamente, faltando algumas palavras que vocês vão pesquisar no texto e escrever com letra cursiva, né? Hoje, aí tem o tracinho, né? Ângela sonhou que era outro tracinho, anjo. Vocês vão completar de acordo com o texto, com letra cursiva, né? Aqui estão todos com letra cursiva e vocês vão continuar fazendo com letra cursiva. Depois a gente vai para uma pequena interpretação do texto, que diz o seguinte: responda as questões de acordo com o texto. Aí aqui tá falando assim: o que a Ângela sonhou? Lá no texto estava falando que ela sonhou, né? Sonhou com o quê? Ela sonhou que era um anjo, né? Como era o anjo? Como que era esse anjo que ela estava sonhando? No sonho dela, como que ela era? O anjo dela, hein? Era um anjo feio, um anjo malvado? Não, né? Era um anjo bonzinho, de pele corada, né? O que o anjo levava consigo? Por onde ele andava, o que ele levava? O anjo era bonzinho, né? E levava alguma coisa, o quê? O anjo levava consigo a felicidade, né? Então, dê a sua opinião sobre o anjo. Na sua opinião, o que é um anjo? Então, essa aí vocês vão responder de acordo com o que vocês pensam sobre o anjo, tá? É uma resposta pessoal, o que é o anjo para vocês, na opinião de vocês. Aí depois nós vamos pegar o nosso livro e vamos passar para a página 107. Olha só, na página 107 diz o seguinte: nós já temos as novas sílabas, né? Agora aqui elas têm o mesmo som. Agora a gente vai fazer com M. Antes a gente trabalhou com a letrinha N, a vogal acompanhada da N. E agora a gente vai trabalhar com a letrinha M. Olha só, com a letrinha M. Primeiro, a gente vai lembrar como é que é a família do M, né? É Ma, Me, Mi, Mo, Mu. Essa é a família do M, com as vogais. Só que agora a gente vai inverter. Antes vinha primeiro a letrinha M, depois a vogal. Agora a gente vai botar a vogal e depois a letrinha M. Olha só como é que vai ficar. An, em, in, on e Olha só, elas têm o mesmo som da sílaba que nós estudamos anterior, né? Elas vão mudar na hora da escrita. Por quê? Porque com a letrinha M, ó, que tem só 3 perninhas, nós usamos elas no meio de palavras somente antes de P e B. E no final das palavras, no final de palavras. Já as outras palavras que são escritas, por exemplo, que lá vem a outra palavra, ali, por exemplo, a palavra anjo, né, que a gente tá vendo. Ela é escrita com N, por quê? Porque ela vem depois
de uma consoante que não é P e B. No meio de palavras, só escreve antes de P e B a letrinha M, tá certo? Então, vamos lá para vocês entenderem melhor. Olha só, aí nós temos bumbo. Olha só, presta atenção nessa palavrinha que tá aí no livro, ó, tá vendo, ó? B-U-M, bum, B-O, bo, bum, bo. Ela está no meio da palavra, mas ela está antes da letrinha B, porque como M só se escreve antes de P e B e no final da palavra. Aí aqui nós temos uma musiquinha, né? Então, vamos cantar? Então, vamos lá com a tia Welly cantar essa musiquinha. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores desta aldeia já me fazem zombaria por me ver assim chorando sem a tua companhia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Os pastores dessa aldeia já me fazem zombaria por me ver assim chorando sem a tua companhia. Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. E aí, vocês gostaram da musiquinha? Que a tia Welly cantou pra vocês? Que bom, né? A musiquinha Peixe Vivo, né? Aí nós temos escrito a musiquinha, né? Que a tia Welly acabou de cantar com vocês. E nessa música vocês vão fazer o quê? Circule na cantiga todas as palavras com an, em, in, on e Então, todas as palavras que você encontrar na cantiga com essas sílabas, vocês vão circular. Aí depois vamos passar lá para a página 108, olha só, na página 108 que diz o seguinte, na atividade. Leia atentamente cada palavra a seguir. Olha só, presta bastante atenção nessas palavras, que todas elas estão escritas com M, né? A vogal com M antes de P e B e no final da palavra, tá certo? Só se usa a letrinha M antes de P e B e no final de palavras. Vamos ver quais são essas palavras? Empada, tampa, homem, capim, umbigo, bomba, samba, bambu, bom, tempero, bomba, campo, olímpio, lâmpada, amendoim. Tá vendo como é nessa palavra aí? Amendoim. Ela já está no final da palavra. E as outras palavras estão escritas antes de P e B. Aí a segunda questão diz o seguinte. Complete as palavras com an, em, in, on ou E copiar. Vocês vão completar e depois vão copiar com letras cursivas, né? Aí nós temos, né, as figuras e vocês vão completar as palavras com o que está faltando. Bombom, bumbo, pombo, lâmpada, empada e tambor. Separe as sílabas destas palavras. Aí depois vocês vão separar as sílabas das palavras. Quais são as palavras que nós temos aí? Zumbido, né? Ó, zumbido. Como que vai ficar essa palavra separada? A tia Welly vai separar aqui para vocês verem. Olha só. Zumbido.
Olha ela separada. Quantas sílabas tem? Quantos pedacinhos tem essa palavra? Vamos ver com a tia Welly. Zumbido. 3 pedacinhos. Vocês vão separar ela em 3 pedacinhos. Por quê? Porque você abriu e fechou a boca 3 vezes. Vamos lá com a tia Welly mais uma vez. Vamos todo mundo falar com a tia Welly. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Zumbido. E depois nós temos jampo, umbigo, samba, garagem, capim, combate, ambulância. Então, essa vai ser a nossa atividade de português de hoje, tá certo? Agora, nós vamos pegar o nosso caderno de matemática, o nosso livro de matemática e abrir ele na página 279. Olha só, a página 279, que diz o quê? Medidas de tempo. Nós já trabalhamos, né, com números, dias da semana, medidas, né, em litro, massa, né, quilo, medidas de comprimento. E agora a gente vai trabalhar com a medida de tempo. O que é a medida de tempo, tia Welly? É o nosso tempo, né? O nosso dia. O nosso dia, ele tem 24 horas. E o que a gente utiliza para medir o tempo? O nosso relógio, né? Aí aqui nós temos o seguinte: horas e minutos. O relógio é um instrumento utilizado para medir o tempo. Vamos estudar agora o relógio com 2 ponteiros. O ponteiro maior marca as horas, o ponteiro menor marca os minutos. Quando o ponteiro maior está no número 2, temos a hora exata, no número 12, né? Temos a hora exata. Um dia tem 24 horas, observe. Olha só, presta bastante atenção nessa imagem aí do livro de vocês. Aí nós temos um relógio, né, que diz o seguinte: crianças, a aula terminou. Por quê? Que horas que a aula terminou? Terminou 5 horas. Por que ela terminou 5 horas? Porque o ponteiro maior estava no número 12 e o menor estava no número 5. Então, quer dizer que são exatamente 5 horas. Olha só, a tia Welly trouxe um exemplo aqui de relógio para vocês verem, ó. Por exemplo, esse relógio bem aqui, ó, que a tia Welly tá mostrando para vocês. Ele tá marcando que horas? Vamos prestar atenção, o ponteiro maior. Onde que tá o ponteiro maior? Ele está no número, hein? Onde está o ponteiro maior? No número 12, isso mesmo, no número 12. E o menor está em que número? Hein? Qual número que está o menor? No número 8, né? Então, são exatamente que horas nesse relógio que a tia Welly trouxe para vocês verem? Se o ponteiro maior está no 12 e o menor está no número 8, são exatamente 8 horas. Por quê? Porque o ponteiro grande, né, está no número 12 e o pequeno está no número 8. E assim por diante. Olha só, a tia Welly trouxe um relógio aqui para vocês verem. Não sei se vai dar para ver melhor, para ver bem. Vai ficar meio embaçado, né? Então, a tia Welly vai explicar para vocês nesse relógio aqui mesmo. Olha só, nesse relógio aqui, nós temos, quais são os números? Nós temos primeiro o número 12, né? O número 12 é um número exato. Ele que diz, que define que horas que é. Por exemplo, esse aí tá no 12 e no número 8. Então, ele tá definindo que é 8 horas. São exatamente 8 horas nesse relógio. Aí, para você marcar os minutos, cada númerozinho desse aí corresponde a 5. Porque entre um número e outro tem 5 pontinhos. Olha só, então vamos ver aí, ó. Nós temos o número 12, aí depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O relógio tem 11 números, né? 12, quer dizer. Tem 12 números. Cada número desse aí corresponde a 5. Por exemplo, quando o ponteiro está no número 8 e no número 1, ele quer dizer o quê? Que é 8 horas e 5 minutos. Se ele tiver no número 8, igual ele tá aí, e fosse lá pro número 5, ele era 8 horas e 20 minutos. Porque cada númerozinho desse aí corresponde a 5
minutos. Ó, o número 1 é 5 minutos, número 2, 10 minutos, número 3, 15 minutos, número 4, 20 minutos, número 5, 25 minutos. O tio L falou errado, bem, que ele estava no número 8 e no número 5, então é 8 e 25, né? Isso, porque cada númerozinho desse corresponde a 5 minutos. Então, vamos lá. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quando ele tiver o número 6, ele quer dizer que é a metade de uma hora, né? Então, são 8 horas e 30 minutos. Então, quer dizer 8 horas e meia, 8 horas e 30 minutos. Então, 30, 35, 40, 45, 50 e 12, que vai corresponder à hora exata. Estão entendendo? Deu para entender um pouquinho aí? Então, vamos lá passar para nossa atividade. Aí, aqui na atividade diz o seguinte: desenhe os relógios ponteiros grande e o ponteiro pequeno de acordo com a hora pedida. Olha só, aí aqui tá falando assim, ó, a hora pedida. Que horas que inicia a aula? Que horas que inicia a aula de vocês? Vamos supor que a gente tá na escola, tá? Vamos fazer essa atividade aqui de acordo com o horário da aula na escola, quando vocês vão para a escola. Que horas que inicia a aula? Qual é o horário do recreio? Que horas termina a aula? Horas em que você vai dormir. Então, vocês vão fazer os ponteirinhos e marcar. A tia Welly vai dar aqui, ó. Aqui, ó. A nossa aula lá na escola, ela inicia às 7 horas. O nosso recreio é às 9 horas. E a nossa aula termina 11h15. Entenderam? 11h15 termina a nossa aula. E o horário que vocês vão dormir? Esse horário que vocês vão dormir é de acordo com o que vocês fazem aí na casa de vocês. Então, vocês vão marcar aí, tá? E aqui diz o seguinte: responda as questões a seguir. Qual o aparelho utilizado para medir a hora? O que o ponteiro grande marca? O que o ponteiro pequeno marca? Então, essa é a nossa aula de matemática de hoje. Fique com Deus e até.